Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho segundo Marcos, em nossa série de mensagens, Ensina-nos a orar. Passamos por algumas etapas, observamos a oração na vida de Jesus, a oração no seu mais extenso sermão, o Sermão da Montanha. Depois passamos pelas parábolas de Jesus, ensinando sobre oração, e estamos agora nos textos esparsos dos evangelhos, também sob a temática da oração. Hoje, Marcos capítulo 11. Iremos ler dos versículos 12 ao 14 e depois iremos ler dos versículos 20 ao versículo 26. 20 a 26. Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14. Todos que encontraram podem dizer amém? Amém. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Agora versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim contigo. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas dívidas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Jesus está saindo de Betânia e ele vê ao longe uma figueira. O que chama a atenção de Jesus é que, embora não fosse tempo de figos, aquela figueira estava cheia de folhas. E Jesus sabia, pois em Israel há milhares de figueiras, Jesus sabia que toda figueira só produz folha depois que ela já tem fruto. Uma figueira, então, não produz primeiro folhas para ter fruto. Primeiro, ela produz fruto. E quando ela está produzindo fruto, crescem as folhas. É isto que faz com que Jesus vá até aquela figueira. Ora, se tem folhas, só tem folhas porque já está produzindo fruto. Mas quando Jesus chega lá, há uma desagradável realidade. Ela só tinha folhas. Ela não tinha fruto nenhum. Ela deveria ter fruto, porque tinha folhas, mas ela não tinha nenhum fruto. E Jesus, então, disse à figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Foram até Jerusalém. Há o episódio, então, quando Jesus debate
com os sacerdotes, vir à mesa dos cambistas, diz que eles transformaram a casa do pai num covil de ladrões, a essa passagem. E Jesus, então, pela manhã do dia seguinte, ele passa de novo por esse caminho de Betânia. E Pedro, então, observa que aquela figueira do dia anterior, ela estava absolutamente seca. De alto a baixo, ela havia se secado. E quando ele chama a atenção e diz: Jesus, olha a figueira com a qual falaste, veja que ela está seca. Jesus então se vale disto para lhes trazer um ensinamento de fé, oração e perdão. Amém? Jesus vai se valer do que ocorreu com aquela figueira para lhes ensinar sobre fé, oração e perdão. O que nós, portanto, queremos entender nesta manhã é por que Jesus utilizaria uma figueira para nos ensinar sobre fé, oração e perdão. Acontece que Jesus já havia concebido uma parábola, a parábola da figueira. Jesus já havia concebido uma parábola, não de oração, mas com respeito à figueira e os seus frutos. E Jesus assim faz porque os antigos escritos do Antigo Testamento já utilizavam-se da figura da figueira, onde na Escritura Sagrada a figueira representava o povo de Israel. Na Antiga Escritura, no Antigo Testamento, por diversas vezes profetas utilizarão da figura da figueira para associá-la à representação de Israel. Jesus faz o mesmo em uma parábola. Na parábola da figueira estéril, Jesus utiliza-se do mesmo ensino. E agora, não só numa profecia ou num ensinamento, mas ali está, de fato, uma figueira. Nós vamos relembrar algumas coisas que dissemos no sermão passado, porque a vinha de João 15 tem similaridades de ensinamento com a figueira do Evangelho de Marcos. Jesus falava em João 15, que foi o sermão de domingo passado, que ele era a videira verdadeira, que o Pai era o lavrador, e que todo ramo que não produz o quê? Fruto era cortado e lançado fora. Há uma similaridade de ensinamentos, não agora com a videira, mas com a figueira. Jesus faz a figueira aquilo que ele já apregoava sob a videira. Ele quer que o ramo produza fruto. Este foi o problema com aquela figueira. Tem que produzir fruto. Se não produz fruto, seja a figueira, ou seja, a videira, de nada mais serve senão para ser cortado, seco e lançado no fogo. O que Jesus está fazendo é revivendo, retomando, prosseguindo o que ele já pregava sobre a videira. E isto nos leva, portanto, a compreender que todos nós precisamos produzir frutos para o reino de Deus. Se o Pai, em João 15, era quem buscava o fruto, aqui no Evangelho de Marcos, é o próprio Jesus que busca frutos. E nisto consiste o grande problema. O problema da figueira, que parece que tem frutos porque tem folha, mas de fato, ela não tem fruto algum, porque é só
aparência. Jesus já estava aborrecido com esta religiosidade de aparência. Lembre-se, o que ele estava indo fazer em Jerusalém quando ele seca a figueira? Ele está indo discutir com os sacerdotes no templo. O que ele fez quando ele encontrou a figueira seca? Ele havia virado as mesas dos cambistas, protestado no templo. Ele havia dito: vocês transformaram a casa do meu pai, que deveria ser uma casa de oração, em um covil de ladrões. Portanto, Jesus estava aborrecido com esta religiosidade de aparência. É como uma figueira. É como esta figueira, que tem folhas. E quando se vê as folhas, pensa que tem fruto. Mas não tem fruto. Porque é uma religiosidade meramente aparente. Folhas que canta como os demais cantam. Que ora na igreja como os demais oram. Que carrega nas mãos uma Bíblia, como os demais carregam. Mas quando Deus se aproxima desta figueira, ela não tem nada além de folhas. E ela não tem nada além de folhas, porque só o Espírito Santo pode fazer com que aqueles galhos produzam fruto. Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito. Ora, uma figueira com folhas e sem fruto é uma figueira que não tem sobre ela o Espírito Santo. Porque é o Espírito que não está produzindo nada ali. Por isso ela só tem folhas, mas ela não tem fruto. Se pensamos, portanto, que ser cristão é ir à igreja, estamos absolutamente enganados. É também ir, mas não é só ir. É também ir, mas não é só ir. Irmão, está escrito isso na sua Bíblia. Se não produz fruto, seca. Amém? Se não produz fruto, seca. Há um duro juízo de Deus sobre todos aqueles que, recebendo o Evangelho, negligenciam a sua fé, negligenciam o sacrifício da cruz e nada produzem para o reino de Deus. Deus não está interessado no teu dinheiro, no teu carro, na tua casa, mas Deus está absurdamente interessado que você produza frutos para o reino dele. Amém? Vou repetir. Deus não está interessado no teu dinheiro, no teu carro, onde você mora ou quem você é. Mas Deus está absurdamente interessado que você produza frutos para o reino de Deus. E não é só um interesse, é um interesse que vem com um juízo de Deus. Um interesse que tem uma consequência. Por duas vezes, então, Jesus dirá que se não produzir fruto, de nada mais serve, a não ser cortado, para secar e ser lançado no fogo. Mais uma vez aqui, as duras palavras de Jesus, como aquela figueira. Agora, Cristo estava preocupado com a figueira? Não, ele queria ensinar os seus discípulos.
Eles estavam indo para Jerusalém para ver um templo cheio de folhas, mas que não tinha fruto nenhum. Jesus faz isso para ensinar os seus discípulos que havia um belíssimo templo em Jerusalém, belíssimo, um grandioso templo em Jerusalém, belíssimo, mas que não passava de folhas, só folhas. E Jesus queria ensinar isso aos seus discípulos. Por isso ele amaldiçoa a figueira antes de ir e passa no dia seguinte no mesmo local, porque ele quer que vejam que está seca. Porém, isto não é só com Israel, ou com Jerusalém, ou com o templo, mas com cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Cada um de nós que estamos aqui somos uma figueira diante de Deus. Cada um de nós que estamos aqui somos inspecionados pelo Espírito Santo. E precisamos responder a Deus nesta manhã. Se temos frutos ou se somos apenas folhas. Temos que responder a Deus nesta manhã. Se temos frutos ou se apenas somos folhas. Porque, volto a repetir, há um grave juízo de Deus contra aqueles que apenas são folhas. Jesus disse: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Nunca, jamais. Acabou para você. Terminou. Não há uma segunda possibilidade. Jamais. O seu tempo foi. A sua oportunidade passou. Acabou. Ninguém mais vai comer fruto de você. E o que aconteceu no dia seguinte, quando lemos? A figueira que amaldiçoaste secou. Viram que a figueira secara desde a sua raiz. Estava morta. Absolutamente morta. Portanto, precisamos amadurecer a nossa fé. E compreender que Deus não quer só que cantemos a Ele. Deus não quer só que o cultuemos. Ele quer frutos. Para isso Jesus morreu na cruz. Para isso fomos iluminados pelo Espírito Santo. Para isso recebemos graciosamente o perdão e a salvação. Para um compromisso com o reino de Deus. Um compromisso que ele nos ensinou a orar. Todas as vezes que orássemos, disséssemos: venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. E qual é a vontade de Deus? Que toda figueira tenha fruto. Porque se não tiver, então deve ser secada. Se não estiver, será então amaldiçoada. Em João 15, os seus ramos serão cortados, irão se secar e serão lançados no fogo. E isso nos faz repensar o que nós pensamos de cristianismo. Porque, irmão, se for verdade tudo que está escrito na Bíblia, se é verdade tudo que está na Bíblia, não é possível não ser ativamente participante do reino de Deus. Não há como. Só que Jesus já tinha demonstrado que não há meio caminho com ele em diversas outras passagens. Nós fizemos um sermão uma vez só isso. Aquele que comigo não ajunta o quê? Não tem meio termo. Ou tá ou não tá.
Aquele que não é por nós é o quê? É contra nós. Não tem meio termo. Aquele que lançando a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não tem meio termo. Jesus já vinha sinalizando que não há meio termo. A figueira, e nós vamos ilustrar, a figueira é como a igreja de Laodiceia. Frondosa, cheia de folhas, mas sem nenhum fruto do Espírito Santo. Vamos ler como que uma figueira age. O que uma figueira pensa de si mesma quando é uma figueira só cheia de folhas. Abra comigo a sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 14. Nós vamos ler agora o que é uma figueira com folhas e sem fruto. Como ela age, como ela pensa e como ela se relaciona com Deus. Vamos ler na prática o que é uma figueira que só tem folhas e não tem fruto. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Conheço cada ramo, conheço cada galho, conheço o que está debaixo destas folhas. Eu conheço, diz Deus, que nem és frio e nem quente. Quem deras, ou você fosse frio ou quente. É isso que estamos dizendo. Não tem meio termo, irmão. Ou tá ou não tá. Ou vai ou não vai. Ou faz parte ou tá fora. Não dá para ser morno no reino de Deus. Não dá. Não dá para ter folha e não ter fruto. Porque senão, volto a perguntar, faço o que com esses textos da Bíblia, irmão? Não prego? Escondo de você? Não falo o que a Bíblia diz? O que eu faço? Se está escrito na Bíblia. O que eu faço é te alerto para que você não seque desde a raiz. Para que você não ouça do Cristo, nunca, jamais haverá fruto em ti novamente. É isto que Deus me leva a dizer. É para isto que pregamos isto. Para que você não seja tocado para ser seco. Ou seja cortado pelo agricultor, pelo viticultor que é o Pai, porque não produzia fruto para o reino de Deus. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É repugnante para Deus a religiosidade sem efetividade. É repugnante. É aborrecedor. Por isso Jesus agiu com tamanha contundência no templo. Jesus não bate ninguém. Jesus não é de agredir ninguém. Mas o que leva a pegar um azorrague e chicotear quem está no templo? O que o leva a mandar, junto com seus discípulos, a virar todas as mesas dos cambistas e gritar no pátio: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões? É isso que o aborrece. É isso que o aborrece, que desperta a sua ira. A mornidão, a indecisão, andar por cima do muro, não vai e não sai.
Mateus capítulo 23, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque ficais na porta do reino de Deus, nem entram e não saem, e atrapalham aqueles que querem entrar. Naquele dia haverá maior juízo contra vós. Pois dizes, e isso é importante, o que figueira seca pensa dela? Figueira seca pensa que ele não está produzindo? Figueira seca pensa que ele está em débito? Não! Figueira seca pensa que é rico! Versículo 17. E dizes, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. É isso que figueira seca pensa de si mesmo. Falando de maneira bem popular, figueira seca pensa que ele está na crista da onda. Ele acha que ele é o suprassumo da igreja. Ele acha que nada acontece sem ele. Que ninguém vai se ele não for. Isso é pensamento de figueira seca. Me permita usar o nosso exemplo aqui, desta experiência de mais de 4 meses. O que nós vivemos aqui foi uma lição para muita gente que pensa que para fazer igreja tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. Não tem que ter nada. A banda não está ensaiando. Não teve um ensaio com a banda. Não temos nenhum componente elétrico. Estamos num local ao ar livre. E o que mudou? Nada mudou no reino de Deus. Nada. Absolutamente nada. Mudou nada. Absolutamente nada. Porque a figueira seca pensa sempre que precisa de algo mais. Pensa sempre que ele é peça importante e fundamental. E sem ele nada vai acontecer. E somos abençoados por Deus para o amadurecimento da nossa igreja. De que na verdade, nós só precisamos de oração, palavra e cânticos espontâneos para a glória de Deus, e nada mais vai nos faltar. Porque tudo o resto, irmão, tudo o resto é glacê de bolo. Amém? Se o bolo tá ruim, é ruim. Não adianta colocar glacê. É ruim o bolo. Mas se o bolo é bom, com glacê ou sem glacê, ele continua sendo bom, porque o bolo é bom. Nós não podemos, como igreja, ficar vivendo de glacê. Amém? Se tem, ótimo. Se tem a cerejinha, ótimo. E se não tem, nada muda, porque a nossa preocupação é que o bolo seja bom. Amém? É o bolo que tem que ser bom. Porque a gente sabe que não adianta nada colocar glacê, colocar cereja e o bolo continuar ruim, seco e sem gosto. Mas a figueira seca é incapaz de pensar no bolo. A figueira seca só pensa no glacê, só na cereja. E é por isso que ela pensa acerca de si mesma: eu estou rico e abastado. Preciso de quê? Preciso de nada. Não preciso de nada. Olha agora como Deus vê a figueira seca. Olha como Deus vê a figueira seca. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É isto que Deus pensa da figueira seca.
Figueira seca pode ter carro novo. Figueira seca pode ter casa em condomínio. Figueira seca pode viajar para o exterior. Figueira seca pode pagar 2, 3 mil de colégio para os seus filhos. Mas quando Deus olha para Deus, é pobre, cego, miserável, nu, infeliz. Porque nada disso impressiona Deus. Nada disso impressiona Deus. Nada, absolutamente nada disso. Já deveríamos ter aprendido com a viúva pobre. Jesus não ficou impressionado com dinheiro nenhum, que nenhum rico sacerdote, ou rico escriba, ou rico judeu foi levar naquele dia. Nada impressionou ele. Nada. O que o tocou foi a pobreza da viúva. Igreja de figueira seca é igreja que só se importa com folha. Amém? Falar mais claro para você? Igreja que valoriza a bolsa da sua mulher. A marca da bolsa dela. Igreja que valoriza o sapato. A marca do sapato. Igreja que valoriza qual é o telefone que você tem. Isso é figueira seca. Figueira seca. Igreja que se importa qual é a marca do seu carro ou o endereço da sua casa. Isso é figueira seca. Se preocupa com folha. Não com fruto, com folha. Se preocupa com a aparência. E eu jamais, como pastor, se eu tenho um pingo de juízo e de temor a Deus, posso ser conivente a isso. Como eu vou pregar? E como eu vou pastorear uma igreja que Deus olha e Deus me diz através da sua palavra? E nem sabes que tu és infeliz e miserável, pobre, cego e nu. Como que eu pastoreio uma igreja desse jeito? Como que eu vou dormir à noite pastoreando ovelhas desse jeito? Ah, pastor, mas se pregar isso, o povo não vem, não fica. Faço minhas palavras de Jesus em João capítulo 6. Que vendo os homens indo embora da sua pregação, disse aos seus discípulos, se quiserdes, podes ir o quê? Pode ir também. Se quiser, pode acompanhar também. Porque, irmão, se abandonaram Jesus pregando, quanto mais o pobre pastor Adriano, irmão. Não é? Eu estou no lucro. No lucro. Porque nunca abandonaram a minha pregação, saiu todo mundo e foi embora. Eu estou no lucro, porque não quiseram ainda me matar. Me lançando do alto de um precipício, porque quiseram fazer isso com Jesus depois que ele pregou. Ele fugiu da sinagoga. Ele fugiu porque depois que ele pregou o texto de Isaías, eles queriam pegar ele e jogar do alto do precipício. Detalhe, onde fizeram isso? Na cidade que ele cresceu, em Nazaré. É na sua casa. Ele era chamado de Jesus o quê? Nazareno. É na sua casa. É lá em Nazaré que depois de ouvir uma pregação num sábado, queriam matar ele. Estou no lucro, irmão. Então eu posso ir mais e mais e mais, porque enquanto não quiser me matar e nem ir embora quando eu estou pregando, ainda está tranquilo, suave. A pregação ainda está tranquila e está suave. Conselho de Jesus para figueira seca. Conselho de Jesus para figueira seca. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres.
vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Resumindo, só o Espírito Santo pode dar esse colírio. Só o Espírito Santo pode dar essas vestes brancas. Só o Espírito Santo pode dar este ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo, irmão. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 4 e 6, sabe o que é ouro provado no fogo? Fé provada na tribulação da vida. Vou repetir de novo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 4 e 6. Pedro explica o que é ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo é a fé que é provada nas dificuldades da vida. Resumindo, Jesus está falando, vai aprender a sofrer pelo Evangelho, para que você enriqueça. Vai aprender a passar pelo fogo, para que você possa enriquecer. Está faltando tribulação na sua vida. Está faltando deserto no teu caminho. Está faltando prova para você. Porque a hora que Deus, mandar a prova, fechar a porta, adoecer o teu corpo, aí você vai aprender que o teu ouro não serve para nada, que o teu dinheiro não serve para nada, que o teu carro não serve para nada, que a tua casa e onde você mora não serve para nada. E é aí que você vai começar a comprar de mim ouro provado no fogo, para de fato enriquecer a tua alma. Aleluia! Glória a Deus! Então Deus tem uma palavra para a figueira seca. Ou você se converte, ou Deus vai te ensinar a comprar o ouro provado no fogo. Amém? Ou você desapega do dinheiro, ou você desapega da sua ganância, ou você deixa de ser mão de vaca, ou eu vou te ensinar o valor real do seu dinheiro. Eu vou te ensinar o que vale de fato o seu dinheiro. E eu vou te mostrar que o seu carro, a sua casa, ou quanto você tem no banco não significa absolutamente nada para você aprender a comprar de mim ouro provado no fogo para enriquecer a tua vida e a tua alma. Então, irmão, diante dessas verdades eu não posso ir contra. Eu prefiro acreditar no que está escrito. Amém? O Senhor não precisa mandar o fogo provado, o ouro provado no fogo, não. Eu creio. Eu creio. Eu creio e eu já digo ao Senhor que nada é importante a não ser o teu reino e a tua vontade. E o Senhor é o maior tesouro da minha vida. Amém? Sabe por quê? Porque Deus precisa fazer isso. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém? Deus está dizendo, para algumas pessoas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Se eu os amo, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fechar as portas, eu tenho que levá-lo para o deserto. Eu tenho que submetê-lo à prova do fogo. Para o bem dele, para o bem dela, para que ele e ela entendam que não é rico, abastado e que nada precisa, mas que é pobre, cego, está nu e depende da graça e da misericórdia do Senhor nosso Deus. Então eu vou fazer um alerta para você, irmão. Ora antes de meter a mão em vespeiro. Amém?
antes de ajudar alguém, ora primeiro. Não vá querer tirar do deserto quem Deus colocou. Para que Deus não tenha que tirar de você, para você não interferir no que Ele está fazendo. Amém? É claro, comida, uma casa, ter o que beber, claro, a igreja sempre, não precisa orar para isso. Estamos falando de outras situações, que já sai da base da vida para virar luxo. Sempre a igreja vai alimentar os famintos, acolher o necessitado. Nós sempre vamos pagar a conta de luz de um irmão que está com a energia para ser cortada. Ou pagar a água de alguém que está com a água para ser cortada. Ou pagar um botijão de gás para alguém que não tem o gás para cozinhar. Nós vamos sempre ajudar. Não é disso que eu estou falando. Estou falando daquilo que não é o básico, é o luxo. Então, antes de querer dar luxo para alguém, ore a Deus. Ore. Para saber se Deus não é quem está levando aquela pessoa ao deserto. Se é Deus que não está ensinando ele que o dinheiro dele de nada serve. E que ele precisa começar a comprar ouro provado no fogo. Amém? Para que você não interfira naquilo que Deus está fazendo. É igual criança. A mãe está corrigindo. Vai se meter no meio para defender o irmão? Vai sobrar para você também. Não se mete. Mãe pegou o chinelo, você se meter vai sobrar chinelada para você também. Então Deus está corrigindo. Ele diz aqui, eu corrijo e disciplino. Eu corrijo e eu disciplino todo aquele que eu amo. Então não se mete naquilo que Deus está corrigindo e está disciplinando. Amém? Que Deus sabe o que está fazendo e como está fazendo e por que está fazendo. E para não sobrar correção para mim nem disciplina para mim, eu só oro por você para que Deus abençoe a tua vida. Amém? Ora, quando Jesus, portanto, e eu peço, abra de novo comigo a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 11. Já vimos um exemplo na Bíblia do que é uma figueira seca. Já vimos o que ela pensa de si mesma, o que Deus pensa dela, o que ela precisa fazer e o que Deus vai fazer em determinadas situações, quando precisa corrigir e disciplinar alguém. Voltamos agora para o texto. Versículo 22, a resposta de Jesus à figueira. E Jesus vai agora citar 3 pontos. Primeiro, ele vai associar a figueira que seca a um ensinamento sobre fé. Versículo 22 diz assim: ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Figueira com folha e sem fruto é figueira que não tem o quê? Que não tem fé. Amém? Não tem fé. Já falamos, eu volto a relembrar que já falamos em sermão passado. Fé não é o ato de acreditar em Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Credes em Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Demônio não tem fé. Porque olha a loucura que você estava criando. Se demônio tivesse fé e a salvação vem pela fé, o demônio então pode ser o quê? Tiago está escrevendo no capítulo 2 sobre aquilo que parece fé e aquilo que é fé. Por isso ele vai chamar fé viva e fé o quê? Morta. Ele está dizendo, olha, crer só em Deus é fé morta.
Crer só em Deus é fé morta. A fé tem que produzir o quê? Fruto! Que fé é essa? Que vê o seu irmão em necessidade e não socorre. É isso que Tiago está dizendo. Que fé é essa que existe no seu coração e não se traduz em comportamentos e atitudes? Não frutifica. Não tem fruto. Que fé é essa? Mostra-me, dizia Tiago, mostra-me a tua fé sem as obras, sem o fruto, e eu vou te mostrar a minha fé por meio dos frutos que Deus apresenta através da minha vida. Tiago não é contra, ele faz o mesmo discurso, o mesmo sermão que Jesus. Tiago está protestando contra a figueira que tem folha e não produz fruto. Tiago está dizendo, esse tipo de fé que você diz ter e que não produz nada no reino de Deus, em nada muda. Para ter fé desse jeito, até os demônios têm fé. E ele acrescenta ainda mais para ser contundente. Eles não só creem como o quê? Coisas às vezes que você não faz. Coisas às vezes que você não faz. Que é estremecer, temor, reverência respeitosa a Deus. É verdade? Claro que é verdade. O endemoniado gadareno é o mais violento demônio que a gente tem na Bíblia. Diz que era uma legião era composta, uma legião romana, para a gente ter uma referência da terminologia do primeiro século. Uma legião romana tinha mais de 6.000 soldados. Então ele diz que ele é uma legião, ele é violento, ele ataca as pessoas. Prendiam ele até com correntes, diz a Bíblia. E ele rompia essas correntes e atacava as pessoas que passavam pelo caminho. Quando esse mais violento demônio que nós temos na narrativa da Bíblia Sagrada encontra Jesus, o que ele faz? Ele se prostra e o adora, o reverencia. Ele se submete à autoridade de Jesus, dizendo, viestes nos atormentar antes da hora? Há um tempo de tormento, há um tempo de juízo. Mas o Senhor vem para impor esse juízo a nós antes da hora. E eles pedem, não exigem, eles pedem, deixa-nos que ao menos saiamos do corpo dele e entremos nessa manada de porcos. O que Tiago está falando é perfeitamente pertinente, porque um endemoniado gadareno demonstra mais temor e respeito a Deus do que muitas pessoas que vão à igreja. Que fazem da sua vida o que quiserem. Que se conduzem da forma que quiserem. E Deus é apenas um trampolim para que ele obtenha aquilo que ele quer. Deus é apenas um facilitador para que ele receba alguma coisa que ele precisa. E já falamos também, Tiago capítulo 4. É por isso que Tiago diz, não recebe, pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que é pedir mal? Pedir para o seu próprio deleite, para o seu próprio prazer. Pedidos que são só para a sua própria felicidade. Porque a figueira, irmão, só com folha. Ela não tem, na verdade, o quê? Ela não tem fé. Ela não tem fé. Gálatas 1, 2 e 8. Pela graça sois salvos, por meio da... E isso vem de vós? Isso não vem? É uma dádiva de quem? Deus precisa dar. Amém? Tendes fé,
Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus está dizendo, não se preocupe. Quem tem fé de verdade nunca vai ser como essa figueira seca. Isso é porque não tem fé. Não se inquiete. Quem tem fé nunca vai ter folha e não ter fruto. Porque se a fé é dada pelo Espírito, é dada pelo mesmo Espírito que faz nele produzir o fruto. Isso acontece com quem de fato não tem fé. Versículo 24. Por isso, em razão disso, em razão do quê? Da falta ou da dádiva da fé. Por isso, por causa da fé. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Será como? Se você for figueira que não é só de folha. Se você é figueira que produz fruto. Se você for figueira que produz fruto, será assim com você. O que você pedir em oração, crendo, Deus vai conceder. Então me permita corrigir um erro, ou um equívoco, melhor dizendo. Não é assim, Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir essa porta. E aí eu vou deitar à noite, eu creio, Senhor, que o Senhor vai abrir essa... Não, não é isso, irmão. Cadê o fruto? Está produzindo fruto ou não? Se não está, essa palavra não é para você. Essa promessa de cumprimento não é para você. A gente está falando do quê? De figueira aqui. Está falando de folha. Está falando de figueira que seca. Está explicando que figueira com folha é que não tem fé. E por isso, pela fé ou pela falta de fé, é que vai pedir e crer e receber. Não é um texto perdido. Jesus não está falando uma coisa perdida. É o que falamos na semana passada. Tem gente que se relaciona com a Bíblia assim. Ele ouve um pedaço da conversa e ele sai então falando aquilo que ele entendeu. Né? Já fiz a ilustração para vocês fazer de novo. O João é o encarregado. O Antônio é o funcionário. O Manuel passa no corredor e vê o João falando para o Antônio. Está demitido. Só que o João está contando para o Antônio o que aconteceu no dia anterior com um funcionário do setor. Mas o Manuel que passou ali, viu o João encarregado falando para o Antônio está demitido, ele já sai na produção falando, ó, acabou de perder o emprego. Acabou de perder. Eu ouvi lá, sabe o seu João encarregado? Eu ouvi ele falando para o Antônio, tá demitido, tá fora. Tá vendo só? Falei para você que não era boa gente. Tem gente que faz isso com a Bíblia Sagrada. Ele não sabe nem do que, nem para quem. Ele não se dá o trabalho, nem ler o antes e nem o depois. Ele passa no corredor da Bíblia Sagrada, ouve, e aí sai pregando, e sai falando. E sai falando o que Jesus não falou. Sai falando o que... Não, irmão, basta você orar e crer que você vai receber. Não, você está ouvindo um pedaço da história. É crer e orar para aquele que é figueira frutífera. Porque se for só figueira com folha, nada feito. Nada feito. Ouvindo toda a história do que Jesus estava ensinando, se não tem fruto na figueira, nada feito. Esta palavra não é para você. É para aquele que é figueira, que tem folha, mas tem fruto. E tem folha porque o fruto já está presente ali. Terceiro e último ponto que Jesus fala
neste ensinamento. Versículo 25. E quando estiverdes orando, então é uma sequência de construção. Primeiro tendes fé. Depois você faz o que com a fé? Você ora. Ora com a fé. Ora crendo. E quando você estiver orando, cheio de fé, orando. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Perdoai. Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Advertência. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então não é só assim, irmão. Só orai, crede e recebereis. Não, não. Tem que ser figueira, frutífera, com fé, que ora e que Isso, agora a gente ouviu a história completa. E que perdoa. É por isso, é por não ouvir sempre a história completa que a gente ora e não recebe. Pede e Deus não responde. E aí você diz, Deus, por quê? Olha que benção, Deus está dizendo para você o porquê hoje, contando toda a história para você. Então, meu filho, sabe aquela vez que você perguntou por quê? Então é por quê? Porque você tem folha e não tem fruto? E você só tem folha e não tem fruto porque você não tem fé? E se você tem fé e ora sem fé, de nada adianta? E porque você não tem fé e você ora e também você não perdoa. Então, nada disso vai acontecer na sua vida. Então, o que hoje precisa fazer? Hoje você tem que ser figueira com folha e fruto, que se arrepende porque tem fé e que vai orar perdoando aqueles que te ofenderam para que o vosso Pai Celestial também vos perdoe. E quando isso então estiver inerente à sua vida, milagres de Deus vão acontecer. Ainda que você ore e diga a este monte para que ele transporte-se para o mar, ele fará, porque milagres de Deus irão acontecer. Eu não ia falar, irmãos, só que eu fico inquieto, porque pode alguém pensar, e principalmente que está sendo gravado, que a gente pulou, ou que a gente não sabia, e por isso não falou. Então, por conta disso, eu vou explicar para vocês. Essa ilustração do monte, por que Jesus falou? Quem que remove monte, irmão? Não é? Deus faz agora a terraplanagem? É? Para quê? Para que remover monte? Para quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Sei lá, fala de uma cura, né? Fala de uma porta que se abre de oportunidade, um monte. O que você vai ganhar se você ter o poder de transportar monte? Só se for vender serviço terraplanagem, porque vai servir para nada ficar removendo monte, jogando monte daqui para lá. Jesus estava vindo irritado da onde? Da onde que ele estava vindo aborrecido? Do templo. O dia anterior ele ficou irado. O templo fica em cima do quê? De um monte. O templo de Jerusalém foi construído no alto de um monte. Essa, inclusive, é uma das belezas arquitetônicas e históricas do templo em Jerusalém. A construção de arcos ao redor do monte para planificar o topo do monte. Então, em termos de arquitetura e de engenharia, é um dos grandes feitos da antiguidade. Por 2000 anos atrás, pensarem que fazendo arcos e cercar um monte com arcos era possível planificar o seu topo. Isso fazia do Templo de Jerusalém algo tão esplendoroso, inclusive arquitetonicamente. O templo foi construído em cima de um monte. Aquele monte iria desabar 40 anos depois. Iria desabar porque um general romano chamado Tito
viria por ordem do pai dele, que era o imperador Vespasiano, e ele iria arrasar o templo de Jerusalém, destruir o templo e a cidade de Jerusalém. Historiadores e comentaristas bíblicos são, portanto, majoritários em dizer: esse monte que Jesus fala é uma profecia do que viria a acontecer. É como se Jesus dissesse: o dia em que esse monte desabar, não aflige o teu coração, tenha fé. Porque a fé pode remover montanhas. Esse monte será destruído, mas a vossa fé no Cristo prevalecerá sobre a destruição de Jerusalém. Porque a vossa fé é mais forte e mais poderosa do que montes. Ela pode remover os montes por meio do poder do Evangelho. E é de fato, historicamente, o que acontece. Porque Jerusalém é destruída, o templo é destruído, o templo está destruído até hoje. Até hoje. E a igreja de Cristo floresceu, se fortaleceu, e o Evangelho atingiu todo mundo, porque a fé é mais poderosa do que os montes para a glória de Deus. Amém? Apenas fazendo essa referência histórica, para que você saiba que se atribui esta palavra do remover aos montes, ao que aconteceria no monte do templo. E Jesus diria isso porque no dia anterior, ele ali esteve protestando e dizendo que tudo aquilo iria acabar, mas a fé no Cristo seria a paz, a vida, e permaneceria removendo os montes para a glória de Deus. Isso significa dizer que não importa o que aconteça na vida, não importa o caos que se estabeleça, há poder na fé, na oração e no perdão para remover todos os obstáculos para a glória do nome de Jesus. Eu encerro então com a seguinte reflexão. Nós vamos orar. Eu te convido a orar e pedir a Deus para que não sejamos uma figueira com folhas hoje. Amém? Uma figueira que vai à igreja, que carrega uma Bíblia, que canta os hinos da igreja, mas que Deus sabe que só tem folhas. Uma figueira que não tem o fruto do Espírito, porque não existe paz, não existe amor, não existe alegria, não existe bondade, não existe misericórdia, não há fidelidade, não há temperança. E Deus sabe, porque Deus já buscou durante este culto o que está debaixo dessas folhas, e Ele viu que não tinha nada além das folhas. Mas que esta oração seja a oração em dizer: Deus, perdoa. Perdoa-me e faz-me como uma figueira frutífera para o reino dos céus. Nós estamos encerrando hoje a nossa permanência aqui. Já vou avisar a vocês daqui a pouco, a partir da semana que vem, nós retornaremos então para o hotel. Mas é importante que você saiba, pandemia não pode ser discurso, não pode ser desculpa para não produzirmos frutos para o reino de Deus. Amém? Jesus lidou sim com doenças contagiosas. E pior, Jesus lidou com doenças contagiosas que não tinha cura. Acolhendo leprosos, curando leprosos, ensinando os seus filhos a orarem pelos leprosos.
Eu não estou com isso dizendo que você deva negligenciar as orientações de saúde. O que eu estou dizendo é que a sua espiritualidade com Deus não pode estagnar por causa disso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cumpra todas as orientações de saúde. Cumpra. E não use isto como justificativa da sua estagnação espiritual. Porque infelizmente, estou dizendo isso porque infelizmente tem gente que só ora aqui, irmão. Se ele não vem aqui, ele não ora. Ele só lê a Bíblia no dia que o pastor prega. Perguntar para você, você responde para você mesmo. Essa semana passada, quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes? Ah, mas é que essa semana... Irmão, você sabe que não é só essa semana. Amém? Você sabe que não é nem a semana passada, e nem a outra semana, e nem a outra semana. Você sabe que você só pega a Bíblia quando tem culto. Você só lê a Bíblia quando você vai ouvir uma pregação. Você sabe disso. Você sabe que o dia que você está cansado, você não ora. O dia que você está triste, você não ora. O dia que você está com raiva, você não ora. O dia que você está aborrecido, você não ora. Resumindo, é raro orar, né? Porque não pode estar com fome, aborrecido, cansado, com sono. Não pode estar atarefado. Aí é meio difícil orar desse jeito. Eu estou falando porque eu sei como as pessoas são. Eu sei como as pessoas são. E estou falando porque eu sei que tem gente que lembra de orar e ler a Bíblia quando está aqui. Quando não vem aqui, não faz na vida. Por isso que eu estou falando a você. Que pandemia nenhuma seja justificativa para a sua estagnação. Para a sua falta de oração. Para a sua falta de leitura da Bíblia. Que você frutifique para o reino de Deus, junto à sua família, ao seu vizinho, ao seu local de trabalho. Utilize as suas redes sociais como instrumento de bênção e de evangelização. Frutifique no reino de Deus. Frutifique. Frutifique e saiba que você precisa fazer isso. Porque Jesus não quer figueira só com folha. Ele não quer figueira só com folha. Ele quer que tenha fruto. E ele procura fruto em cada um de nós. E que oremos agora para que não sejamos uma figueira de folhas que vai secar desde a raiz pela falta de fé, pela falta da graça do Senhor. Coloque-se em pé comigo. Coloque-se em pé. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o que existe debaixo de cada folha. Esta manhã é manhã de ceia, de comunhão. É propício para pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E para pedir, Senhor, me faz frutificar para o teu reino. Que pregamos domingo passado. Você não vai conseguir produzir fruto sozinho, irmão. Não se iluda. Você não vai conseguir sozinho. Se vós não estiverdes em mim, nada podereis fazer, disse Jesus. Nada. Você não vai conseguir sozinho. Então peça a Deus agora. Perdoa-me por ter sido uma figueira só de folhas e sem fruto. Perdoa-me por não ter te amado nas minhas orações diárias, por não ter me debruçado sobre a Escritura Sagrada. Perdoa-me, Senhor, por não frutificar junto à minha família,
junto aos meus amigos, no meu local de trabalho. Me perdoa nesta manhã. Me perdoa e dá-me do teu Espírito Santo, para que eu possa florescer para a tua glória, Senhor. Para que eu possa florescer para o teu louvor, Senhor. Em tempos difíceis de confinamento, mas que eu floresça. Que o teu fruto seja apresentado em mim para a glória do nome do Senhor.